O maior erro que pode destruir o seu relacionamento é o erro mais comum, a falta de comunicação. Então, bora lá pro conteúdo. A falta de comunicação para muita gente acontece, né, no casamento, mas no casamento, às vezes no relacionamento. Mas a falta de comunicação, a falta de diálogo faz o quê? Faz um casamento ser destruído, acabar, né, com o seu próprio casamento. A comunicação é tudo dentro de um casamento, né? Se lá não tiver uma boa comunicação, um bom diálogo, né? Uma conversa amigável, o que acontece? Mais cedo, mais tarde, esse casamento vai destruir, vai acabar, não vai existir. Aí você me pergunta, mas Maria, como assim? É simples. Teve uma briga, uma discussão, né? Por algum motivo. Não deixe para amanhã. Deixe para amanhã se caso a pessoa for daquelas pessoas que demoram um pouquinho se acalmar, né? Até a gente mesmo, na questão, demora um pouquinho se acalmar, né? Mas se for uma pessoa que logo está bem consigo mesmo, o certo é ter um diálogo, uma conversa sobre o assunto que aconteceu, por que aconteceu, para não se repetir, né, durante o casamento, no dia a dia ali de vocês. Porque quando isso acontece, fica chato, aí vai ficando cada vez pior, vai chegar um dia que não vai ter mais diálogo, não vai ter conversa, não vai ter mais nada. Então, o certo é vocês sempre estar buscando esse diálogo, conversando, né, falando com um com o outro, o que foi, aonde você errou, aonde ele errou, o que pode ser melhorado, mas não só falar, e sim colocar em prática, né? Porque só falar não é a questão. Se eu falar uma coisa e eu não cumprir, isso não vai mudar meu relacionamento, nem meu casamento. Eu preciso colocar em prática. Às vezes é difícil no início, mas um dia você vai conseguir, né, passar isso de forma mais simples e que não vai doer tanto e vai melhorando cada vez mais até chegar um dia que a comunicação dentro do seu casamento vai ser algo simples, né? Ninguém adivinha o que o outro pensa ou sente. Mas como assim? Por isso que a comunicação é importante. Porque se fosse tão fácil a gente adivinhar o que o outro está pensando, o que está passando pela mente da outra pessoa, não precisaria da comunicação, não é mesmo? A comunicação é para isso, é para quebrar barreiras, né, entre os dois, é para quebrar aquele bloqueio que está incomodando. Porque se você não, você brigou com a pessoa, exemplo. Eu não vou pedir desculpa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, meu orgulho é maior do que, né? Tudo bem. Ele vai pensar a mesma coisa, tudo bem. Mas será que vocês estão pensando certo? Está certo? Essa maneira está certa? Não está. Por quê? Se você soubesse o que ele está pensando, ou ele soubesse o que você está pensando ou imaginando, seria fácil demais. Mas ninguém sabe o que o outro pensa, o que o outro está imaginando, né? Então é importante você sempre buscar o diálogo para saber o que ele está pensando, até para estar salvando também o relacionamento, em questão de que talvez ele esteja pensando assim, nosso casamento não está dando certo, né? Para que levar isso adiante, né? Então é muito importante esse diálogo, é muito importante porque se ele vai dizer o que ele está pensando, você vai ter uma noção por onde você deve começar ou terminar, né? Até mesmo a conversa ou coisa assim. Da mesma forma serve para ele. Se ele sabe o que você pensa, o que você acha que está certo ou errado, ele vai ter mais cuidado também de tomar certo tipo de conversa, comunicação com você, ou até certo tipo de ação na vida, né? Assim como a vida normal de cada um de pessoas no relacionamento. Falar quando algo te incomoda é valorizar as coisas boas também, né? Por isso é o importante, igual estão falando, o diálogo, a conversa, a comunicação, porque quando você fala, né, você está valorizando as coisas boas também, porque você vai estar valorizando aquilo que você quer para a tua vida, para o seu casamento, relacionamento, né? Porque você vai estar
dialogando aquilo que não tá te fazendo bem, não tá te trazendo coisas boas. Então é muito importante que você tenha esse tipo de comunicação, porque ela vai te trazer coisas boas, né? E mais leve para o seu dia a dia, né? Para você estar conversando, né? Entendendo a outra pessoa de forma simples, né? E transparente, né? Então, quando a gente fala assim, a importância, né, da comunicação, a importância do diálogo, a importância da transparência entre um casamento, né? A gente fala de um relacionamento à base, né, de uma estrutura ali, à base de conversa, amor, diálogo ao próximo e respeito. Trouxe essa palavra que é respeito, né? Porque o respeito, ele é a base de tudo. Se não há diálogo, não tem respeito. Se não há conversa, não tem respeito. Se não há o amor, não vai ter respeito. Porque o respeito, ele vem através dessas palavras, né? Se você conversa, se você sabe se comunicar bem no seu relacionamento, com certeza essas palavras estão lá flutuando, né? Estão fazendo parte do seu dia a dia. Mas se for um casamento, um relacionamento só de brigas, de essas coisas aí, o que vai acontecer, Maria? Vai acontecer isso, vai ter aquelas brigas chata, né, desconfortável, um vai dormir virado pro outro vai estar, né, de cara fechada, cada um vai querer fazer sua própria história dentro do casamento, a sua própria decisão, e não existe casamento assim, não existe casamento que leve esse tipo de comunicação, que cada um tem que fazer o que vem, cada um tem que seguir seu próprio destino, porque vai chegar a hora que vai ser um casamento destruído, né? Vai chegar a hora que vai ser um casamento destruído e você vai entender o porquê, por falta de quê, o que foi que aonde eu falei, o porquê isso aconteceu. Aí você vai chegar a esse ponto e simplesmente vai ver pequenos erros que você cometeu, que chegou a esse ponto. Então, a minha dica é essa: não deixe a comunicação faltar dentro do seu relacionamento. Não deixe, porque mais cedo ou mais tarde esse relacionamento pode ser destruído por qualquer motivo, uma briga ou algo mais.